A partir de agora começa uma história que talvez você ainda não conheça. Recheada de contos históricos, recordações e muita emoção. Cachoeira do Galo, tesouro histórico e cultural de Barra de Guabiraba. Entre o encontro de dois rios, o Siriaém e o Bonito Grande, havia um pé de guabirabeira. Nasceu essa cidade brilhante, Barra de Guabiraba hospitaleira, povo de um coração gigante. A 125 quilômetros é a distância de Recife à capital, no brejo pernambucano, solo rico, clima tipo tropical, cercada de matas, rios, cachoeiras e fontes de água mineral. Cito alguns pontos turísticos: corredeiras, engenhos, casarões e a Pedra Dourada. A Cachoeira do Galo é a que mais se destaca, chamada de Reino Encantado, onde o galo canta pela madrugada. O poeta de cordel do município de Barra de Guabiraba, Heleno Torres, ele fez uma poesia e nessa poesia ele imortalizou, na linguagem ali do poeta. E dizia ele, no município de Barra de Guabiraba também existe um segredo, a Cachoeira do Galo ninguém desenha o enredo, aparece coisas lindas e outra que faz até medo. Ele completava toda a sua história comentando a respeito de tudo que se aparecia por lá. Isso baseado num fato histórico do Coronel Francisco Bellarmino. A priori, a Cachoeira do Galo ela era conhecida porque lá existia uma engenhoca, uma engenhoca que produzia rapadura, mel à desdoleira, isso em períodos muito remotos. Mas ela era muito conhecida principalmente por conta dos cafezais ali existentes, da família do Coronel Francisco Bellarmino, conhecido popularmente como Chico Bellarmino. E esse sítio de café, ele fazia parte do enredo historiográfico aqui do município de Barra de Guabiraba, como um dos integrantes da produção de café do município. Até então, a bandeira do município ela tem no seu brasão a cana-de-açúcar e o café. E os engenhos e engenhocas aqui existentes, eles eram atípicos dos engenhos ali da zona da mata, porque no período de verão se produzia a cana-de-açúcar. E no período de inverno, nas glebas virgens, nas matas, o cafezal ali dentro dessas reservas, assim por dizer, E Cachoeira do Galo não era diferente. Então, os sítios de café ali era tudo de uma linhagem da família do Coronel Francisco Bellarmino. O que deixou essa localidade mais conhecida foi o poeta Heleno Torres. Ele fez uma poesia e nessa poesia ele imortalizou, na linguagem ali do poeta. E para completar a obra de Heleno Torres, um certo secretário do município de Barra de Guabiraba, na década de 90, ele conseguiu colocar a cachoeira num desses folhetos para divulgar o município na região. E ele, dentro do folheto ilustrativo, ele colocou essa lenda. E essa lenda está escrita aqui. Continuando ela, aí tem assim, aparece coisas lindas, e outra que faz até medo. Segundo essa informação, os mal-assombros que apareciam por lá. E foi se criando várias histórias ali no trecho. Mas ficou imortalizado na fala do poeta. De todas as histórias, as lendas que eram passadas por ali, essa aqui foi a que ficou perfeita, Para você ter uma noção, o Zezinho Pastora, uma figura muito conhecida aqui no nosso município, no passado do nosso município, ele também comentou algumas histórias de lá, mas só que ele trocou o coronel por Coronel Pimba e contava as mesmas histórias parecidas, envolvendo escravos, envolvendo riqueza jogada ali dentro, envolvendo um monte de artefatos. E nessa lenda aqui de Heleno Torres, ele deixou bem ilustrado, Aí no município de Barra de Guabiraba também existe um segredo, a Cachoeira do Galo ninguém desenha o enredo, aparece coisas lindas e outra que faz até medo. Aparece à meia-noite um galo na cachoeira, cantando e batendo as asas em cima de uma engazeira e um caboclo cantando mulher rendeira.
Aparece tacho de ouro cheio de prata, né? E brilhante, rubi, topázio, safira, turmalina e diamante, né? Flutuando sobre as águas, a obra mais importante. Diante daquele quadro, né? A água desaparece, aquele reino importante por minuto permanece. E se a pessoa tentar ir lá, some-se o mato cresce. Vê-se porta sobre o rochedo se abrir, lá se vê mesa e toalha, faca e talher tinir, princesa, reis e rainhas a conversar e a sorrir. Baseado nesse poema, ele tinha uma coisa que era vislumbrada lá. Por exemplo, no lajeiro lá em cima da cachoeira, Francisco Bellarmino, o Chico Bellarmino, ele colocava toda a sua prataria. Dentre estes, segundo os familiares, tinha galos de prata, tinha de ouro, tinha toda aquela indumentária que era muito comum nas casas de engenho. E anos depois, né, afirmando essa história oral, foi-se encontrado ao longo, né, do rio toda essa história, né, que até então era oralidade, e confirmada com os artefatos que foram encontrados. Por quê? Historicamente, a gente sabe que em 1929, com a crise do café, o mundo passou, está em crise também. E a crise do café foi atingida porque quebra a Bolsa de Valores e todos os cafezais aqui da região já não vendiam mais café. Aí o que é que acontece? Segundo comenta que ele não estava, né, vendendo a sua produção e havia, segundo alguns parentes, entrado em depressão. E nesse processo de depressão ele jogou todas as suas riquezas dentro. O que vem mais é lenda com relação a isso, rubi, topázio, safira, turmalina, diamante, mas é baseado numa história real, que ele jogou sua prataria, jogou um monte de artefatos que era muito comum na casa, né, de quem era abastado, de quem era produtor, de quem tinha dinheiro. Aí dentre esses artefatos, a gente, né, foi agraciado, né, por um achado que foi encontrado pelo filho de seu Bill. Ele remonta essa história da localidade. E segundo a Edivânia, que também é neta do Francisco Bellarmino, né, ela disse, olha, Ezequiel, eu escutei de meus pais, né, que ele não só jogou pratarias, ele jogou muita coisa de ouro. E baseado nos versos de Heleno Torres, o poeta de cordel do município, muitas pessoas passaram a procurar alguns artefatos. E por incrível que pareça, viu, essas pratarias, né, foram encontradas nas cercanias, rio abaixo, quando se tirava areia ali na volta ali das terras de Dr. Rodolfo. Outra peça também encontrada nas localidades, né? A gente não sabe definitivamente se pertenceu a eles, mas são artefatos líticos encontrados no perímetro, entre Cachoeira do Galo e Aliança, e Aurora, que é por onde desce o rio. Aqui nessa ponta de lança tem brasões de família, muito coincidente, né, com esse cinzeiro que também foi da localidade. Né? Aqui também tem o brasão de família, tem a Cruz de Malta, né? A coroa portuguesa, o símbolo da coroa portuguesa, e era muito comum essas peças em quem tem o título de coronel adquirido, né, pela coroa portuguesa. Ele sempre tinha algum artefato com relação a isso. Então, baseado em todas essas histórias, esses enredos, esses contos populares, o que prova essa existência de toda essa riqueza é essa quantidade de artefatos ali coincidindo com as lendas, coincidindo com o ensejo histórico da crise do café de 1929, que atingiu todo o Brasil, né? Inclusive Pernambuco, principalmente o Barra de Guabiraba, que era um dos maiores produtores de café aqui da região e do estado de Pernambuco. Esse aqui é o rio Siriaém. Essa parte onde ele passa aqui é onde está propriamente, né, a localidade da Cachoeira do Galo. A nascente desse rio, a nova nascente, depois das novas tecnologias, as novas medições, ela está entre o município de Sairé e Camusim de São Félix. Para você se localizar bem, bem em frente à entrada de Sairé, por trás do posto de gasolina. Esse rio ali, ele é temporário, porque no período de verão ele fica totalmente desaparecido. No período de inverno, nas chuvas intensas, ele volta a aparecer. A nascente antiga, até então, que é menos, né, extensa com relação à mais atual, fica propriamente no município de Sairé. São duas vertentes. A mais distante é considerada a nascente principal, e é esta que está na divisa de Camusim de São Félix e Sairé, por trás do posto de gasolina. Fica fácil de quem é da região identificar onde fica ela. Uma fauna aquática riquíssima, típica de Mata Atlântica.
fauna terrestre com roedores e pássaros que a todo turista encanta. Localizada no Planalto da Borborema, uma terra fértil que dá tudo que se planta. A fauna e a flora aqui da Cachoeira do Galo, ela é típica da Mata Atlântica. Só com uma curiosidade, como o Barra de Guabiraba está localizado aqui no agreste central de Pernambuco, o antigo agreste meridional, toda essa riqueza aqui existente, exuberante da Mata Atlântica, tem alguns caracteres de caatinga, algumas espécimes, né, que são daquele bioma. A gente tem aqui na região da Cachoeira do Galo, a gente tem gravatá, tem mandacaru, tem xique-xique, é em pouca quantidade dos afloramentos rochosos. Mas a área é rica em ingás, ingaís, cajás, várias frutas como jabuticaba, pitangueiras, que é a típica da Mata Atlântica. Esse ingá aqui, ele é comestível. Tem vários tipos de ingá, só que esse aqui é o ingá caixão. E como diferenciar o ingá, né, que é uma árvore típica de área de ribeira que sustenta ali a margem do rio como forma de sustentação, a gente também tem o ingaí, que é uma espécie aqui também diferente, mas da mesma família, só que essa não coloca frutos e aqui coloca frutos. O que é que ela tem de interessante? Ela tem de interessante a sustentação da margem do rio, evitando assim a erosão e provocando essa beleza existente em todo o perímetro aqui da Cachoeira do Galo. Não só da Cachoeira do Galo, mas como toda a ribeira e todo o rio e todo o riacho que compreende esse trecho da Mata Atlântica. Como é rica também em espécies da flora, a sua fauna também não fica diferente. Desde gatos maracajás que se encontraram aqui em cima, já próximo da região da Maipê, da Cachoeira do Galo, aqui em Sirianhém, e também na sua divisa aqui embaixo, já perto de Aliança, com muitas capivaras, de roedores grandes, a pequenos, né, mamíferos como raposa ou se não cachorro do mato, é muito comum a fauna aqui combinar muito com a flora. Resto de Mata Atlântica com as suas espécimes e as características animais também casada com a floração aqui existente. Para você ter uma noção, o rio também é muito característico ter as espécimes características de toda a Mata Atlântica do Nordeste. A gente tem gundelos, a gente tem jundiá, a gente tem piaba, a gente tem carito, a gente tem traíra. E também é muito comum apresentar-se aqui nessa grande espécie de vida, espécies que vieram de outros continentes, como a tilápia africana, também é encontrada em grande quantidade. Também temos jacarés nesse trecho do rio e outras espécies, né, como lontra, que é um mamífero que se alimenta muito de peixe, é encontrado nessa região aqui da Cachoeira do Galo. Esse afloramento rochoso que nós estamos aqui nessa margem do rio, que é a localidade da Cachoeira do Galo, foi formado durante o período da formação do Planalto da Borborema. E o Planalto da Borborema, ele tem 30 milhões de anos. Isso, nesse período, ele passou por várias transformações. E uma dessas transformações, desde a sua formação, foi o desgaste pelos agentes erosivos. Esses agentes erosivos, vento, sol, chuva, o rio propriamente, são chamados de erosões. A chuva, a erosão pluvial, o rio, a erosão fluvial, fizeram com que isso aqui fosse sendo descoberto. E a gente está num afloramento rochoso. Observando bem, aqui a gente tem uma parte do granito vermelho. E esse granito vermelho, que ele é formado de 3 partes, mica, feldespato e cristal, a gente observa os veios de cristal nessa rocha. Ela é chamada de rocha intrusiva porque ela foi descoberta pelos agentes erosivos. O platô do Planalto da Borborema, ele foi formado por pressão magmática. Esse dobramento ele estende-se por 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte de Alagoas. A gente está no Planalto da Borborema numa parte de declive e baixo. E o Planalto da Borborema, com seus 30 milhões de anos e as suas transformações ao longo do tempo, deixou esse afloramento aqui rochoso mais recente, porque a gente está no Vale do Rio Sirianhém e tudo isso aqui foi descoberto pela erosão do rio. O rio levou toda a terra daqui e descobriu esse afloramento rochoso, que tem milhões e milhões de anos. Foi nos anos de 90 a 2000 que ganhou Nova Visão, no comando de Valdir Aníbal, seus filhos, esposa em ação. E o produtor cultural Saudoso Cicinho,
contribuiu nos desfiles na sua organização. Quando cheguei na Barra, falavam muito na Cachoeira do Galo. E eu sempre ia para lá, tomar banho. Aí me deu na vontade de abrir, entendeu? Abrir um banho. Aí eu comecei despertando para isso. Aí cheguei até na Cachoeira do Galo e conversei com um dos donos de lá. Aí eles me liberaram para eu organizar. Quando a gente chegou, o maior desafio foi o acesso. Muito difícil o acesso. Só passava pedestre, animais, cavalo, esse tipo, né? Bicicletas, motos, agora carros pequenos e de grande porte não passava. Então foi muito difícil mesmo, porque além do mato e das árvores que ficavam na rodagem, no caminho, tinha as pedras, muita pedra. Então isso foi um ponto muito desafiador para a gente. Não tinha nem como pegar uma máquina da prefeitura e passar, porque não tinha como ela passar, que não tinha estrada, era só uma trilha. Como o local é de rim acesso, se botasse uma máquina ela ia virar. Aí eu tive que fazer à mão, fazer na enxada. Trabalhava com 4, 5 pessoas, toda semana trabalhava 2, 3 dias. E fui ajeitando, abrindo até chegar à cachoeira. Quando eu deixei tudo organizado, que eu comecei meu movimento, com o tempo aí foi começando a chegar ônibus. E a estrada que eu fiz não tinha como passar ônibus. Aí tinha uma estrada do outro lado, com acesso até melhor. Aí foi quando os ônibus começaram a entrar, final de semana, chegava 4, 5 ônibus, tinha uma passagem no Rio, eu organizei. E aí foi aumentando. E assim Valdir Aníbal seguiu com seu olhar visionário. Organização, ordem e respeito, fazendo um trabalho extraordinário. Na culinária, sua esposa Cristiane, deixando o turista encantado. Eu e meu marido trabalhamos com gastronomia, né? Então a gente abriu um pequeno restaurante, que funcionava como um restaurante e bar. Aí nós fizemos a estrutura do restaurante, fizemos uma piscina rústica, fizemos trampolim na cachoeira, construímos banheiros e o maior investimento que a gente fez foi o palco musical, né, onde a gente fazia acontecer shows artísticos. Depois que eu deixei tudo limpinho, aí foi quando eu pensei em fazer um palco aqui. Tudo feito com o propósito de crescer o município e agradar a população, atraindo por evento 2.500 visitantes, vindo de toda a região. Foi então que a Cachoeira do Galo tornou-se a maior atração. E nesses shows que a gente sempre fazia uma atração maior. Eu lembro que na época de 1997, a gente fez o primeiro show com desfile para eleger a mais bela guabirabense. No dia do desfile, eu já tinha me programado há um mês, né? Só que deu uma quantidade de gente que eu não esperava. Eu contava com umas 1.200 pessoas pela minha programação. E contado por ingresso. Na bilheteria eu coloquei 2.300 pessoas. Aí eu fiz 2 desfiles, esse me empolgou. Aí eu já fiquei pensando em outro desfile. Aí teve esse de 97 e eu fiz outro em 2002. O primeiro eu botei 2.300 pessoas. E no segundo desfile eu botei 2.600 pessoas. Local rico em florestas e montanhas, rochas, flores, água potável. E Valdir na liderança,
espaço e atendimento agradável, gerando emprego e renda, um desenvolvimento sustentável. Aqui era onde era localizado o chuveiro, com água de cacimba. Ali naquele pé de cajá era onde tinha a cacimba, com a encanação, passava ali em cima e a água para o chuveiro. Aqui era onde era o chuveiro. Isso aqui era onde era as 3 bicas, com água do rio. Essa aqui era com água do rio. Aí tinha 3 bicas, bem organizado. Aqui era o local onde o pessoal tomava banho. O local aqui tudo cimentadozinho, bem organizado. Aí tinha 3 bicas aqui. Além desses atrativos que tinha aqui, aí tinha ali do outro lado um pula-pula, feito de madeira, num local mais fundo. Primeiro eu fui dentro do poço, aí vi a fundura que tinha para poder montar ele. Aí montei e depois do pula-pula tinha aqui o escorrego na cachoeira. Havia palcos, desfiles, danças e piscinas, bar, restaurantes, banheiro organizado, sombra das árvores, atrações para crianças, espaço higienizado. E os turistas satisfeitos diziam: este lugar é privilegiado. Durante os dias de movimento, que sempre era sábado e domingo, ou os feriados, eu tinha os lixeiros, saía colocando nos pezinhos de pau, ali perto das mesas, e pedindo ao pessoal que não colocasse lixo no chão. Tinha umas plaquinhas e tinha um pessoal, tinha uns segurança, que sempre ficava para avisar e me ajudar no meu trabalho. E nesses eventos a gente recebia uma colaboração muito grande, que foram essas pessoas que ficaram à frente, nos ajudando, né, a construir todo esse momento, toda essa festa. Era Cicinho, que por sinal já faleceu, Neide Leopoldino, Gilberto Leopoldino, que foi uma força muito grande nos nossos eventos, com a sua sabedoria, com a sua experiência, porque ele é um artista. Tivemos também a colaboração de Vanessa Holanda, que era quem preparava também as meninas para a abertura do desfile. Seu Zezé Banha era um senhor aqui de Barra de Guabiraba, um nome muito visto aqui, então ele colaborava muito com a gente, ajudava a gente e muito na estrutura de todo um evento. Os policiais colaboravam com a gente no setor da segurança. Alguns professores nos davam a sua ajuda, como Júnior, Etereudo Borba, Zelita Isaac e vários outros professores. Em 2005, as atividades turísticas ficaram estacionadas. Valdir Aníbal sozinho, pouco recurso para prosseguir a jornada. Sem o apoio do governo municipal, enchentes e outras causas. E na Cachoeira do Galo, as atividades culturais foram encerradas. Pronto, aqui nesse local aqui era onde eram os 2 banheiros. Banheiro de homem e banheiro de mulher. Era feito nesse local. Caso toda enchente, não todo ano, mas quando tinha enchente, os banheiros iam embora. Eu dei continuação de 97 até 2005 e sempre pedindo os poderes públicos para me ajudar em máquina, em carro para fazer a colheita de lixo, melhoração de estrada, mas tudo era difícil. Aí até que chegou a me desmotivar e em 2005 eu parei. E como foi para o senhor sair daqui? Deixar tudo para trás? Meu sonho não é o que eu estou vendo hoje da Cachoeira do Galo. Eu só dei um começo. Eu queria ver isso hoje aqui com um bar muito bem estruturado. Eu pensava nisso aqui hoje, ter uma pousada. O dance não ser o que eu fiz, ser uma coisa muito diferente, muito melhor.
um palco, uma piscina, minhas bicas, meus pula-pula. Meu sonho é ainda ver tudo isso. E vocês que visitam, faço o possível para preservar, principalmente no lixo, que não fazer tanto estrago, que visite, que procure a quem está organizando, que peça a esse pessoal, que bote lixeiro, para não jogar tanto lixo no rio, no local onde vocês passam, onde vocês usam. A natureza pede isso. A Cachoeira do Galo, eu acredito que ainda pode se tornar aquilo que um dia a gente sonhou. Se houver investimento, eu acredito que ela possa voltar novamente a ser o que era antes, com um índice de turista muito grande, muito grande. Nós, como eu disse, a gente era visitado por pessoas de várias cidades e de vários estados. Então, eu acredito nessa possibilidade. Vamos juntos de mãos dadas lutar para não deixar o turismo morrer. Em Barra de Guabiraba, a terra do bom viver. Conhecida como capital das águas, só temos a agradecer a Valdir Aníbal e família, que nos proporcionou muitos momentos de lazer.